Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Interessante essa história, muitas pessoas conhecem esse milagre. E é tão interessante a palavra do Senhor, quando o apóstolo João estava terminando o evangelho de Jesus, terminando a biografia de Jesus, ele disse que os milagres que Jesus realizou foram tão grandes, foram tantos, que se fosse para escrever, não caberiam nos livros do mundo. Mas essas histórias, esses personagens, essas pessoas que receberam o milagre de Jesus, por que elas ganharam destaque? Porque dentre tantas e milhares de pessoas que Jesus curou, dentre tantos e milhares de milagres que Jesus realizou, apenas estes que estão descritos nos evangelhos ficaram registrados para que nós pudéssemos ler, conhecer, tirar daí motivação de fé, encorajamento. Por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz com um propósito. Deus, ele é extremamente estrategista. Ele trabalha, ele faz, ele planeja, ele coloca, ele determina todas as coisas pensando num bem comum, num bem maior. Então todos os milagres que estão relatados aqui nos evangelhos, porque Deus, o Espírito Santo, lembrou o João, o Marcos, o Lucas, o Mateus dessas histórias, desses fatos, dessas pessoas, da mulher do fluxo de sangue, do homem lá do paralítico do tanque de Betesda, do cego Bartimeu, dentre tantos outros, da ressurreição do filho da viúva de Naim, porque o Senhor, ele deseja nos ensinar sobre fé, nos ensinar sobre como andar e viver uma vida pela fé. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse texto do Bartimeu. Vamos a um breve resumo da história desse rapaz. Mendigo por quê? Porque era cego. Naqueles tempos não existia INSS, naqueles tempos não existia uma ajuda do governo para as pessoas que não eram aptas para trabalhar. Naquele tempo, as pessoas que não podiam trabalhar, que não tinham a saúde perfeita, elas dependiam da ajuda dos familiares. E quando a família não tinha recurso financeiro para sustentar aquela pessoa ia para a rua, ela começava a mendigar. Ela começava a pedir, como nos dias de hoje. Por que tem mendigos na rua? Porque são pessoas desamparadas pela família. São pessoas que não têm aonde morar, não têm aonde viver. São pessoas que precisam de amor, que precisam de ajuda. Lógico que existem outros casos também de gente que aproveita da boa vontade das pessoas. Nós conhecemos casos assim. Mas naquele tempo, Bartimeu, ele estava nessa situação de mendigo porque ele era cego. Mas, gente, um cego não é surdo, né? O cego Bartimeu, ele tinha uma boa audição e ele ouvia os rumores, com certeza, ele sabia quem era Jesus. Você não deposita fé numa pessoa que você não conhece. Não tem como você depositar fé em alguém que você não sabe que aquela pessoa realmente tem moral, que aquela pessoa tem unção, que aquela pessoa tem realmente capacidade de fazer algo por você. E Bartimeu ali, naquela vida dele de mendigo, sentado ali pedindo esmola para as pessoas e ouvindo tudo que acontecia ao seu redor. Ele não via, mas ele ouvia.
E nesse ouvir as coisas que aconteciam à sua volta, com certeza, o nome Jesus de Nazaré foi muito ouvido por ele. O nome Jesus de Nazaré estava presente nos ouvidos de Bartimeu. E um dia, ele estava ali, um dia comum, um dia como qualquer outro, um dia normal, acordou num dia normal, eu vou lá para minha vidinha de mendigar. Ele ouve um murmurinho, uma multidão, e ele ouviu que Jesus estava perto. E quando ele ouviu que Jesus estava passando perto dele, que Jesus estava ali, ele aproveitou a oportunidade e ele começou a clamar por Jesus. Mas por que ele começou a clamar por Jesus? Por que ele colocou a fé? E Jesus foi bem claro em dizer: vá, porque a sua fé te curou. Jesus disse, não fui eu que Jesus não disse para ele, olha, eu te curo agora, não. A sua fé te curou. Sabe por quê, gente? Porque o Bartimeu, ele se revoltou da maneira certa, contra quem ele realmente deveria se revoltar. Ele poderia ter se revoltado contra Deus e dito: ah, Deus, todo mundo é perfeito, todo mundo enxerga, por que eu também não posso enxergar? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor acabou com a minha vida. Eu sou um cego. Eu não posso. Eu fico aqui me indigando agora pedindo esmola. Eu nasci numa família que não consegue me ajudar. Tem que ficar todo dia na rua, dependendo da bondade das pessoas, ouvindo humilhações das pessoas, ouvindo gente me dar dinheiro com dó, ouvindo gente me xingar, gente me maltratar, me humilhar, tudo isso para poder ganhar dinheiro para comer. Deus, olha o que você fez comigo. Ele poderia se revoltar contra Deus, não poderia, gente? Mas não, ele se revoltou contra a situação dele. E hoje nós precisamos entender através dessa história que muita gente se revolta contra Deus porque a vida dele não está dando certo. Muita gente se revolta contra a pessoa errada. Deus, por que a minha família é desse jeito? Deus, por que nada dá certo pra mim? Deus, por que a porta não se abre? Deus, por que eu tô passando por dificuldade? Deus não quer me ajudar, eu oro e nada acontece. Se revolta contra Deus, acham que Deus é o culpado das coisas não acontecerem na vida delas. Nós precisamos nos revoltar contra a situação e não contra quem pode resolver a situação. Se Bartimeu fosse uma pessoa revoltada da vida contra Deus porque ele era cego e o fato dele ser cego fez com que ele se tornasse um mendigo e passasse por humilhação todos os dias da vida dele, se ele tivesse se revoltado contra Deus, ele não teria fé para poder ser curado na oportunidade que ele teve de clamar por Jesus. Jesus que era o próprio Deus andando na terra. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você está passando, Deus sabe. E eu quero dizer para você uma coisa: não seja vítima da sua própria história. Você é o protagonista da sua própria história. Mas quantas pessoas que ao invés de assumir o papel de protagonista da sua própria história, elas se tornam e tomam o papel de vítimas. Eu sou vítima, coitada de mim, a minha história é isso, eu sou um miserável, eu nunca vou ser feliz na vida, tudo que eu faço vai dar errado, tudo isso, e começam a se sentir como vítimas, e não se posicionam, não se revoltam contra a sua situação. Nós temos que nos revoltar contra a nossa situação. Tá desempregado? Fala, eu não aceito, eu sou filho de Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor da terra para mim. Mas não é se revoltar contra Deus? Não é cobrar coisas de Deus? Jesus estava passando por ali e o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus é o seu amigo, o seu ajudador, não o seu inimigo. Mas tem muita gente que joga tudo para Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Se Deus tiver dó de mim, se Deus tiver misericórdia. Gente, o amor e a misericórdia de Deus já foram manifestados na vinda de Jesus Cristo na terra. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Então a gente não precisa ficar querendo que Deus tenha misericórdia, simpatia, que Deus tenha pena da nossa situação. Nós devemos nos revoltar contra a coisa certa, contra a situação certa. Você está passando por dificuldades na sua casa, na sua vida financeira, com seus filhos, com sua família, se posiciona. Fala, eu não aceito essa guerra na minha casa. Eu não aceito. Você tem que ficar com raiva das coisas que estão erradas. Não é ficar achando que é Deus que está permitindo, que é Deus que... Não.
de Deus nós recebemos o milagre. Ele muda a nossa história. Nos revoltamos contra aquilo que nos faz mal. Não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito essa tristeza. Eu não aceito essa angústia. Eu não aceito essa depressão. Eu não aceito. Eu não aceito isso na minha vida. Se revolta contra aquilo que está te causando mal. Se revolta na presença de Deus. Não é para falar, Deus faz, cobrar de Deus coisas. Não, gente, vocês estão entendendo? Por favor, entendam. Deus, ele é o nosso amigo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não é o nosso inimigo. A gente não deve achar, colocar tudo em cima das costas de Deus. Jesus diz para o cego Bartimeu, foi a sua fé que te curou. A sua fé que te curou. E é a sua fé que vai mudar a sua história. Ele viu a situação dele, sou cego, sou mendigo, mas eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais essa vida. Jesus apareceu e ele começou a clamar. E as pessoas começaram a falar com ele a brados, gritando com ele, cala a boca, seu mendigo, cala a boca, mendigo. Ninguém queria, né? Gente, o cara lá vivendo naquela situação e todo mundo falando com ele, cala a boca, seu mendigo. E ele disse não. E ele começou a gritar mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus ouviu. Jesus ouviu a voz dele no meio daquela multidão e Jesus chamou ele. Ele se levantou depressa e ele foi até Jesus. E quando Jesus viu aquele homem, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Aí ele disse, eu quero enxergar. E Jesus falou, então assim seja. Assim seja. Naquele mesmo momento ele começou a ver. E aí Jesus disse para ele, a tua fé mudou tua história. A tua fé mudou tua vida. A tua fé mudou tua família. A tua fé mudou a sua situação. A tua fé fez com que a paz reinasse na sua casa. A tua fé fez com que a solução chegasse para tua vida. A cura chegasse para tua vida. Então não se revolta contra Deus. Não coloca as coisas só para Deus, não. É a fé da gente que move o sobrenatural. É a fé da gente depositada na pessoa certa, na hora certa, se revolte contra o mal. Eu vou contar rapidamente aqui uma história de um escravo. Um escravo que não aceitava mais ser escravo. E ele se revoltou contra a situação dele de escravo. Ele era na época que todo mundo que tinha os escravos, né? Na época da escravidão. Ele se revoltou, ele disse, eu não aceito, eu não vou mais ser escravo de ninguém. E ele se revoltou de tal forma que o dono dele vendeu ele para um mercado de escravos. Só que dentro da carroça, enquanto eles levavam ele, transportavam ele para lá e para cá, ele falava, ele cruzava os braços e dizia, eu não vou ser escravo de ninguém. E apanhava, mas na mente dele ele se revoltou, eu não vou ser mais escravo de ninguém, eu não vou ser mais escravo de ninguém, eu não vou ser mais escravo de ninguém. E aí ele estava lá num leilão de escravos. E ele lá gritando, o cara leiloando ele e ele gritando, eu não vou ser mais escravo de ninguém, eu não vou ser mais escravo de ninguém, eu nunca mais vou ser mais escravo de ninguém, vocês podem me matar, mas eu não vou ser mais escravo de ninguém. E de repente um homem chegou e comprou ele, um fazendeiro comprou ele. E o fazendeiro pegou aquele homem, quem vendeu disse, boa sorte, porque esse cara aí, ele não trabalha, ele não faz nada, porque ele disse que não vai ser mais escravo de ninguém. E aí aquele fazendeiro levando aquele escravo para ir embora e durante o caminho todo o escravo gritando no ouvido daquele fazendeiro, eu nunca mais vou ser escravo de ninguém, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar, eu não vou permitir ninguém me dominar mais, eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. Aí eles chegaram numa fazenda, numa casa na colina, e quando chegaram lá, o fazendeiro tirou aquele escravo da carroça e o escravo falando, eu não vou ser mais escravo de ninguém, você acha que eu vou cuidar disso aqui? Não vou fazer nada, você pode me matar, pode me bater o tanto que você quiser, mas eu não vou ser mais escravo de ninguém. E diz a história que esse fazendeiro pegou uma carta de dentro do seu bolso, pegou as chaves, abriu as algemas daquele escravo, entregou para ele uma chave e entregou para ele uma carta e disse, a partir de hoje, você não vai ser mais escravo de ninguém. Aqui está a sua carta de liberdade. E essa casa que você está vendo, ela é sua. Aqui é a chave da casa. Essa casa é sua. Naquele momento que aquele escravo viu que aquele homem deu a ele a liberdade, deu para ele uma fazenda, uma casa no campo para ele poder trabalhar e viver a vida dele em liberdade, ele se prostrou diante daquele fazendeiro e disse, eu vou ser seu escravo para sempre. Eu vou ser seu servo para sempre. Eu vou te servir para sempre. E é assim que Deus faz com a gente. Jesus, diz a palavra que nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Ele nos libertou e agora nós queremos o servir, somos escravos de Cristo porque primeiro Cristo nos amou e demonstrou liberdade. Mas é interessante nós avaliarmos nessa história que o posicionamento, se revoltar contra a coisa certa, é o que faz a gente viver uma vida de vitória e de liberdade. Talvez você não aguenta mais o vício, você não aguenta mais estar preso nos vícios, nas drogas, na bebida, no cigarro, na prostituição, na pornografia. Talvez você não aguenta mais a doença, a situação que a sua família está vivendo, você não aguenta mais isso. Se revolte contra essa situação. Eu não aceito, eu não vou mais ser escravo do pecado. Eu não vou ser mais escravo dessa doença. Eu não vou ser mais escravo dessa prisão que a minha família está vivendo. Eu não vou ser mais escravo dessa situação na minha casa, na minha alma, no meu espírito. Eu não vou ser mais escravo do pecado. Não vou ser mais escravo do diabo. Eu sou livre, eu vou ser livre em Cristo Jesus. E clame àquele que pode te libertar. Porque Deus, ele conhece o coração daquele que não aceita mais a situação que está vivendo. Deus, ele conhece o nosso coração. Gente, o tempo voa. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Se você crê nessa palavra, toma posse dela, porque hoje Deus está liberando palavra de libertação, de cura, de salvação, de restauração para muita gente que está diante desse rádio agora. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, diante da tua palavra poderosa, quando a tua palavra é liberada, vida é liberada, poder é liberado para transformar a nossa situação, para transformar as nossas vidas. Que no nome de Jesus essa palavra alcance cada lar, cada vida, cada casa. E que no nome de Jesus haja libertação. Que no nome de Jesus haja uma revolta dentro de cada pessoa agora, para não aceitar mais essa situação de derrota, essa situação de doença, essa situação de briga, essa situação de vício, essa situação, Senhor, que tem feito essa pessoa sofrer. Ela sabe que isso faz mal para ela, mas ela não consegue parar, ela não consegue se libertar. Que o Senhor possa entrar agora dentro do coração dessas pessoas, mover pela fé da tua palavra, que haja dentro de nós uma revolta contra a situação, que jamais venhamos a achar que é coisa do Senhor, pois o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está, Senhor, com sua mão estendida para nos salvar e nos resgatar. Que o Senhor possa entrar em cada vida, em cada casa, em cada lar. Transforma, Senhor, a situação dessa pessoa. É o que eu te peço nessa hora e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.